Administração de empresas, teoria geral da administração, e o tema específico do vídeo de hoje é quais são as habilidades necessárias ao administrador. Então esse é o tema, beleza? Lembrando que eu estou construindo essa playlist de teoria geral da administração com base nesse livro aqui, ó. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Essa foi uma disciplina que eu tive na faculdade de ADM, né? E é uma das disciplinas básicas lá do primeiro ano, teoria geral. E aí estou construindo a playlist aos poucos. Bom, habilidades necessárias ao administrador, segundo esse autor, segundo o Chiavenato, né, são três. São três elementares, na verdade, que são as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Eu vou dar uma olhada no texto aqui, a gente vai discutir sobre isso, mas antes mesmo de entrar nisso, vamos tentar deduzir, né, do que se trata isso, na verdade. Então, habilidades técnicas a gente presume que seja aquelas coisas do como fazer, né, ou fazer na prática, a coisa técnica em si de botar as mãos na massa. Isso eu acredito que tenha mais a ver com uma questão concreta, né? Já as habilidades humanas provavelmente deve ter a ver, por dedução, com a capacidade do administrador ou a habilidade necessária que o administrador precisa ter com relação às pessoas, com o trato com as pessoas. E por fim, habilidades conceituais, eu presumo que esta é uma habilidade necessária ao administrador do ponto de vista teórico. Ele tem que conseguir fazer essas conexões ou ter essa visão de organização de administrador envolvendo as diversas áreas do ponto de vista conceitual. Vamos dar uma olhada no que diz o texto sobre isso, mas antes tem uma figura que na verdade já é um adiantamento de muito conteúdo que esse livro tem. Tá vendo aqui, ó, muita coisa. E já na primeira página, veja bem, eu estou nas primeiras páginas, estou na página 4. Ele já traz uma figura bem complexa no sentido não de que é difícil, mas no sentido de que você precisa acumular certa teoria para poder chegar nesse tipo de conhecimento. Então aqui ele tem uma pirâmide hierárquica que ele mostra os níveis de uma empresa. Então, para quem não sabe, uma empresa basicamente ela tem três níveis. É o nível institucional, o nível que é o nível estratégico, né? O nível intermediário e o nível operacional. O topo da pirâmide geralmente está relacionado, geralmente não, mas está relacionado à alta direção de uma empresa, enquanto que o nível intermediário é a gerência e o nível operacional é a supervisão. Então esta é a pirâmide hierárquica de uma empresa. E por que ele coloca esse desenho? Porque essas três habilidades necessárias ao administrador, ou seja, habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais, elas têm relação, segundo ele, com esses níveis hierárquicos da empresa. Então, por exemplo, habilidades técnicas têm muita relação com o nível operacional de supervisão na base da pirâmide, enquanto que habilidades humanas têm muito a ver com a gerência no nível intermediário, né, da gestão de pessoas. E as habilidades conceituais têm relação com a alta direção, uma coisa mais abstrata, mais conceitual. Então essa é a ideia, esse é o resumo sobre essas três habilidades necessárias ao administrador. Mas vamos dar uma olhada para ver o que é que diz o texto sobre isso. Habilidades técnicas envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com o processo de realização. É o caso de habilidades em contabilidade, em programação de computador, engenharia, enfim. As habilidades técnicas estão relacionadas ao fazer, e aquilo mesmo que eu já havia comentado. Isto é, ao trabalho com coisas, como processos materiais, objetos físicos e concretos. É relativamente fácil trabalhar com coisas e com números porque eles são estáticos nesse ponto de vista. Ele está dizendo que é fácil desse ponto de vista, que eles são estáticos e inertes. Eles não contestam, não resistem à ação do administrador. Então, o administrador tendo essa habilidade, conseguindo desenvolver essa habilidade, independentemente não importa a área, né, específica que ele esteja utilizando uma habilidade técnica, ela é fácil nesse sentido, que não há uma contestação, não existe uma resistência à ação dele. Por outro lado, lembrando então que a habilidade técnica tem a ver com a base da pirâmide, com o nível operacional. As habilidades humanas, uma outra habilidade necessária, a segunda para o administrador, estão relacionadas ao trabalho com as pessoas e referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a capacidade de comunicar, motivar. Olha só, veja bem, o que veja como começa a ficar um pouco mais complexo. Envolve a capacidade de comunicar, motivar,
coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou de grupo. Parece que ficou um pouco mais difícil, né? As habilidades humanas estão relacionadas com a interação com as pessoas, aquilo que eu já havia comentado. O desenvolvimento da cooperação dentro da equipe, o encorajamento da participação sem medos ou receios e o envolvimento das pessoas são aspectos típicos de habilidades humanas. Saber trabalhar com pessoas e por meio de pessoas. Isso sim é bem complicado mesmo, né? E por fim, a terceira habilidade necessária ao administrador, segundo Chiavenato, são as habilidades conceituais. E o que são elas? Envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo, a facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. Um administrador com habilidades conceituais está apto a compreender as várias funções da organização, complementá-las entre si, entender como a organização se relaciona em seu ambiente e como as mudanças em uma parte da organização afetam o restante dela. Então essa visão mais holística, uma visão ampla, uma visão panorâmica das coisas. Você consegue ter essa correlação que existe entre as partes. As habilidades conceituais estão relacionadas com o pensar, com o raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de solução de problemas. Representam as capacidades cognitivas mais sofisticadas do administrador e que lhe permitem planejar o futuro, olha só, vamos ver os tópicos aqui. Permitem planejar o futuro, interpretar a missão, desenvolver a visão e perceber as oportunidades onde ninguém enxerga. Por isso que são habilidades conceituais. Deixa eu ver o que mais tem aqui de texto que é interessante, que nos é interessante aqui. A combinação dessas habilidades é importante para o administrador, na medida que se sobe para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade de habilidades técnicas, enquanto aumenta a necessidade de habilidades conceituais. Os níveis inferiores requerem considerável habilidade técnica dos supervisores para lidar com os problemas operacionais concretos e cotidiano da empresa, da organização. A teoria geral da administração se dispõe a desenvolver a habilidade conceitual. Então esta é a proposta de uma disciplina como essa, ou num conteúdo como esse que eu estou trazendo também, né? Embora não deixe de lado as habilidades humanas e técnicas. Em outros termos, se propõe a desenvolver a capacidade de pensar, definir situações organizacionais complexas, diagnosticar e propor soluções inovações na organização. E aqui ele já começa a entrar num outro tema que eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu achei bem interessante, que ele diz assim, ó, contudo, essas três habilidades, ou seja, as habilidades técnicas, operacionais, as habilidades humanas, gerenciais, que eu que estou linkando uma palavra com a outra, e essas habilidades conceituais institucional, né, da instituição. Mas ele afirma no livro dele que fora essas três habilidades necessárias ao administrador, também se requer competências, e essas competências, segundo ele, são 4, que eu só vou mencionar aqui, tá bom? Conhecimento, perspectiva, julgamento e atitude. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, continuando, né, a teoria aqui deste livro. E para finalizar então o vídeo de hoje, se eu editasse o vídeo eu mostraria aqui na tela, mas como eu não faço isso, então eu vou mostrar no livro mesmo essa imagem da pirâmide, como eu avisei ou como eu comentei com vocês. Dá uma olhada como é que funciona isso dentro de uma empresa, mais ou menos. Deu para ter uma ideia? Eu deixei um pouco do tempo na tela justamente para dar uma olhada. Então, é esse nível. Pense assim, ó, você, na empresa que você trabalha, enfim, coisas práticas do seu dia a dia. Então, pode observar que geralmente numa empresa, esses 3 níveis, eles se apresentam mesmo. Então, você está trabalhando lá na sua empresa e tem quem está lá no nível institucional, que é a alta direção, que são os diretores, são os donos da empresa. E geralmente esses caras, eles têm habilidades mesmo mais conceituais, eles têm a visão do negócio, desenvolver a visão, a missão e coisas desse tipo, planejar o futuro, ver para qual rumo a empresa deve caminhar. Enquanto que o nível intermediário são os gerentes, então aqueles coordenadores, gerentes, enfim, aquele meio da pirâmide, eles têm mais a capacidade, ou na verdade a habilidade, né, mais aguçada com relação ao trato humano, ou a gestão dos recursos humanos, ou gestão de pessoas, porque eles precisam fazer esse link, né, entre a alta direção e o nível operacional, entre o nível estratégico, o nível institucional e o nível operacional. E, por outro lado, a gente tem a base da pirâmide, que é o nível operacional, onde fica a supervisão. Então, todas aquelas pessoas que ocupam esses cargos de supervisão e que estão abaixo também de supervisão,
se encontram nesse nível operacional, que tem mais a ver com habilidade técnica. Então eu preciso ter uma habilidade específica para trabalhar naquilo. Por exemplo, atualmente eu estou num escritório de contabilidade, que eu vou lá apenas 2 vezes por semana para eu aprender contabilidade na prática. E eu estou desenvolvendo uma habilidade altamente técnica, específica, muito especializada. Então, no momento, nessas últimas semanas, eu tenho feito escrituração contábil, que é algo extremamente específico, que é o lançamento de débito e crédito de todos os fenômenos patrimoniais da empresa, né? Das empresas. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, e no próximo vídeo eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui pro canal, que eu tive pensando e eu acho que é interessante. Eu vou gravar um vídeo específico apenas com a repetição do conceito de administração de empresas, aquele conceito que eu mais gosto, e vou repetir isso várias vezes, sabe? Como forma de internalizar o conceito.